Eu terminei de ler também o meu segundo livro em inglês do ano. Eu quero ler pelo menos 5. E eu terminei de ler o segundo. Não sei se vou conseguir, não, viu? Porque a gente já tá quase na metade do ano. Eu li dois. Se for seguir essa mesma parada, até o final do ano eu vou ler 4. É isso? Então, não sei se vou conseguir, mas eu tô aí nesse objetivo, essa meta que eu criei pra mim mesmo, pra no final do ano eu ver que eu não concluí ela e ficar decepcionado com mais uma coisa. Apesar de ter sido uma coisa boa, porque assim, eu não cheguei na meta de 5, mas eu li, sei lá, até o final do ano, imagina, eu li 4. Pô, chegou perto, né? Mas ainda, na minha cabeça, não é o suficiente. Mas eu terminei mais um livro em inglês e dessa vez foi o livro do Doug Stanhope, que é um comediante americano, um dos comediantes assim mais fodas que tem assim para mim, assim, ele é um dos mais engraçados e mano, a história dele é muito doida assim. Ele é um cara que ele é bem desgraçado. Se você vê assim o jeito dele, mano, o show dele é sempre bebendo pra caralho, fumando cigarro. Ele tem um estilo de humor que eu acho muito foda, que é que ele toca no, ele fala os assuntos, ele dá a opinião e ele faz uma coisa que chama step laughs. Ele, entre aspas, ele pisa nas risadas, tá ligado? Ele conta a piada, aí a galera tá rindo. E aí ele começa a crescer a piada e dá tag em cima da risada. Então, tipo assim, mano, virou uma parada que ele contou a piada, a galera tá rindo, aí ele conta a piada, ele continua a piada em cima da risada e a galera continua rindo e ele conta, tá ligado? Ele vai contando piada em cima da risada e a risada só vai crescendo, mano. Então, eu acho que isso dá uma parada de pro show, assim, pro ato, uma parada muito mais valorizada de risada. Mas para fazer isso tem que ser muito bom, né? É uma coisa muito difícil de fazer. E ele faz com maestria, assim. Ele é muito foda. A história dele é muito doida. Ele tem um texto, né? Ele tem um especial inteiro que é bem conhecido. Mas ele tem um texto, assim, que é desse especial que ele conta sobre o suicídio da mãe dele. Que a mãe dele tava muito doente, assim. E ela já não tinha mais. Como que fala? Quando a pessoa tá em estado paliativo, eu acho, né? Assim, ela não tava inconsciente, mas ela já tava ela já tava com o tempo de vida contado. Ela tinha alguns meses de vida, mas ela ainda tava consciente, tomando muito remédio, mas ela não tinha mobilidade, ela dependia de pessoas e tal. E aí ela decide que ela vai se matar. Então ela toma um monte de remédio pra se matar, sabe? E aí ele, que é o filho, ajudando a mãe a se suicidar, mano. Tá ligado? E aí ele conta essa história muito foda, assim, o jeito que ele conta, a história em si, o peso dela, né, de você ajudar sua mãe a tirar a própria vida, mano. Só que ela tava num estado você precisa contextualizar, pra você contar isso, essa história, sendo engraçado, tipo assim, como uma história triste é muito fácil, tá ligado? Você chegar nisso tentando causar emoção. Só que você fazer isso tirando a risada dos outros, tirando o peso, você precisa contextualizar tanto e detalhar algumas coisas e, tá ligado? Fazer com que a história fique de forma leve é muito difícil, mano. E aí ele faz isso, e esse texto, tipo assim, é um dos textos bem comentados, assim, né? Na comédia em si e tal. É muito foda, assim. E esse livro é basicamente ele contando a biografia dele, mais voltado pra relação dele com a mãe dele, assim, que eles eram bem próximos. E aí você vê o quão mais difícil foi essa parada dele ajudar a mãe dele com isso, porque eles eram muito próximos, tá ligado? Eles eram, tipo, muito assim. Ele fala o tempo todo que a mãe dele era a melhor amiga dele. Depois, a mãe dele também fala que ele era o melhor amigo dela. Os dois, tipo, tinham uma relação junto, assim. Pelo menos o que ele conta no livro, né? Tinha uma relação junto, assim, muito próxima. E aí você vê quão mais difícil deve ter sido pra ele poder fazer isso, mano. Então, é uma parada muito louca. Se o livro é muito bom, é, não é engraçado, assim, né? Apesar dele contar alguns bastidores da comédia, que eu acho legal pra caralho também, pra saber, assim, como que é a rotina de um comediante. Eu, pelo menos, acho, né? Bom, eu acho. E aí, ele conta mais essa parte da mãe dele, assim. Mas é bem legal. Não é engraçado, mas é uma história bem maneira, assim. De você ver também o quão fudido ele é da cabeça pra ele ser do jeito que ele é. Porque se você já viu alguma coisa do Doug Stanhope, você sabe que ele é meio doidinho da cabeça, né?
Pra ele ter as opiniões e o jeito que ele conta e o hábito dele e as paradas assim, você vê que ele é meio doido, assim. Aí você vê o porquê, sabe? Você começa a entender um pouquinho de por que as pessoas são do jeito que são. Maneiro pra caralho, assim. Muito legal, mano. Porra, que maneiro, velho.